Pode iniciar, doutor. Boa palestra. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciarmos essa palestra virtual, pedimos a gentileza de sua atenção para algumas informações sobre o evento que tem por objetivo também aproximar-se ao máximo possível das palestras presenciais. Solicitamos aos participantes que preencham o formulário disponibilizado através do link nos comentários do Facebook e no chat do Zoom, com o nome completo e e-mail para emissão de certificado. Como o formulário ficará disponível até 28 de novembro de 2023. Após a emissão do certificado, será enviado para o e-mail informando um número de protocolo e orientações para download. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo e a Subseção de Bertioga, através da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Cultura e Eventos, tem a honra de recebê-los para a palestra online Relevância das Execuções Fiscais Municipais, Questões Jurisprudenciais e o Pleno Exercício da Defesa. Com o palestrante convidado, Dr. Tiago Scherer, juiz federal desde 2002, atuante em execuções fiscais desde 2003, especialista em Direito Tributário pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutorando em Direito pela Universidade 9 de Julho, autor do livro do autor do livro Lei das Execuções Fiscais Comentada e Interpretada, ex-diretor-geral da Escola da Magistratura Federal, professor palestrante na Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, na Fundação da Escola Superior de Direito Tributário, da Tailândia Educação e em diversas outras instituições e eventos. Informo que ao final desse evento, vamos contar com a realização do sorteio, onde os participantes estarão concorrendo a uma lavagem no Lava Rápido 213. Gostaria de agradecer a presença de todos. Com a palavra, Dr. Tiago Scherer. Muito boa noite, muito boa noite. Quero cumprimentar todos que nos acompanham em tempo real, quem for assistir numa outra ocasião. Eu quero agradecer primeiramente o gentil e honroso convite da OAB para participar dessa atividade. Eu fico muito feliz. Afinal de contas, o que é um autor ou um professor sem ouvintes, sem alunos e sem leitores, né? Então a gente existe por causa de vocês e só por causa de vocês que se interessam pelo conteúdo, pelo que a gente tem a eventualmente compartilhar. E a missão, né, é não apenas compartilhar, mas multiplicar conhecimentos. Eu posso então começar minha fala aqui com os dados mais técnicos. Será que eu poderia compartilhar uma tela para deixar mais dinâmico aqui, ó? Eu preparei para vocês, as nossas imagens vão ficar assim mais diminutas, mas eu preparei aqui algumas anotações para a gente ter, digamos assim, um ponto de partida, né, estatístico, numérico, para a gente fazer uma radiografia, porque a gente fala em execução fiscal municipal. Afinal de contas, o que é isso, né? Do que a gente está tratando quando a gente pensa em execução fiscal? E a gente vai buscar subsídios para nos ambientar, por exemplo, no relatório Justiça em Números do CNJ. O CNJ, talvez vocês já tenham acompanhado, o CNJ faz um relatório anual a respeito da performance do Poder Judiciário e buscando mapear as nossas dificuldades para tentar fazer digamos assim, um planejamento mais vitorioso para os próximos passos. E a gente percebe uma dificuldade muito grande do Judiciário com relação às execuções fiscais. Primeira vez que eu tomei contato com isso, eu imaginava que o maior acervo processual do Brasil fosse lá da Justiça do Trabalho, que é muito mais, ela é vigorosa, né, no atendimento dos reclamantes. Eu imaginava que talvez fosse a demanda de consumidor, fosse a mais numerosa, em segundo lugar depois da trabalhista, mas não. As execuções fiscais são o maior acervo processual brasileiro. Chegou a ser acima de 40%. E esse número veio caindo nos últimos anos, muito ao influxo de uma relevantíssima decisão vinculante do STJ com relação à prescrição, buscando justamente debelar esse acervo de processos quando inservível esse acervo, ou seja, aqueles processos prescritos. E a gente tem um acervo que é muito numeroso, é o maior acervo processual do Brasil. 35% de todos os processos brasileiros são execuções fiscais. Já é uma tragédia por si só. Só que não bastasse isso, nós temos um congestionamento muito grande das execuções fiscais.
mapeado pelo CNJ, e esse congestionamento chega a 90%, significando, por exemplo, de cada 10 execuções, 9 vão ficar para serem resolvidas no ano seguinte. Então, a taxa de congestionamento é muito grande. E hoje, recentemente, né, o presidente Barroso fez um pronunciamento no CNJ, na primeira fala dele, e ele comentou que 64% de todas as execuções brasileiras são execuções fiscais, e isso vem causando um congestionamento na casa de 40%. Então o judiciário está, digamos assim, assoberbado com execuções fiscais, com um ajuizamento crescente. Em 2021, logo depois da crise sanitária, ou já ao final da crise sanitária, nós tivemos uma aceleração do ajuizamento, chegando a 39% de novos casos. E, no entanto, é um acervo processual muito potente para a arrecadação. Dados também do CNJ pontuam que nós tivemos 44 bilhões de reais arrecadados em 2021. Tudo é superlativo em se tratando de execução fiscal. E também é superlativo o acervo de processos da Justiça Estadual. Eu sou juiz federal, mas eu imaginava até que o maior acervo fosse nosso, mas não é. É da Justiça Estadual. 86% de todas as execuções fiscais brasileiras estão na Justiça Estadual, que naturalmente atende todas as comarcas e todos os municípios do Brasil. E lá também tramita o maior acervo dentre as execuções fiscais, que a gente vai falar também. De outro lado, nós temos essa pesquisa feita pelo CNJ, mas a gente tem também outras fontes de dados, por exemplo, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e nós temos agora já de interesse para a defesa uma estatística perversa com o exercício da defesa, porque nós temos apenas 4,4% de execuções fiscais que recebem exceção de pré-executividade. E essas manifestações defensivas são acolhidas em um número ínfimo de menos de 0,3% das execuções. O número de embargos também é muito baixo. Menos de 7% das execuções fiscais são embargadas. E esses embargos são julgados favoravelmente em menos de 1,3% dos casos. Então, é uma taxa de sucesso da defesa bastante baixa. E, no entanto, eu não deixei aqui, mas eu lembro que o próprio IPEA constatou que nós temos problemas na casa de 20% dos processos. Ou seja, nós temos 20% de execuções com alguma patologia jurídica e, de outro lado, por exemplo, apenas 7% de execuções embargadas. Isso mostra o problema que a gente tem de uma falta de balanceamento do melhor exercício da defesa. E, no entanto, a execução fiscal, como eu disse, arrecada muito e a taxa de sucesso é muito alta. Nós temos, de acordo com o IPEA, também dados empíricos, o grau de sucesso chega a quase 34% das execuções que são pagas, totalmente pagas, ou pagas em cota única, certo? Que chega a 41% dos pagamentos, e parcelamentos, que são mais 60 e poucos por cento. Então, nós temos uma taxa de sucesso bastante importante, uma aderência do contribuinte ao parcelamento como forma de quitação do crédito. E a gente, comparando esses dados, começa a perceber, olha, se nós temos 20% de execuções problemáticas e, de outro lado, uma recuperação muito forte, claro, a execução fiscal ela tem um ferramental muito potente para recolher, né, liquidar valores para fins de pagar o credor fazendário. Então, nós temos realmente uma situação que é caótica e hoje vem, digamos, reforçada pelo emprego de algumas medidas administrativas. Quem advoga seguramente já teve contato com o protesto notarial, protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa. É uma ferramenta hoje de estímulo à obtenção do pagamento, né? Porque o devedor notificado pelo tabelião de protesto vai lá e paga o seu título para não sofrer um pênalti aqui no seu
score de crédito, né, não ficar prejudicado no seu ranking, no ranqueamento de crédito, porque ninguém com protesto consegue financiamento. Então, é uma forma de arrecadação ao lado de outras ferramentas mais modernas, o incentivo à autorregularização, que é uma coisa muito nova que está começando, a transação, que é uma ferramenta de 2, 3 anos e tem demonstrado resultados fantásticos, é um campo de trabalho fabuloso. E só que essas ferramentas administrativas extrajudiciais vão sendo somadas na execução fiscal, né, em paralelo com a execução fiscal, mas não é suficiente para debelar esse, digamos, congestionamento das execuções fiscais. Então, a gente tem um acervo processual muito grande, muito forte sobre os ombros do executado, do contribuinte. É um acervo processual que está presente fundamentalmente na justiça estadual e é um acervo processual que está dissipado, né, distribuído em todas as comarcas do Brasil. E por que eu digo todas as comarcas do Brasil? Porque eu também me impressionei com esses dados e agora são dados de uma pesquisa de campo também feita pelo INSPER em parceria com o CNJ, e nós temos no contencioso tributário, de todos os processos tributários que existem, 25% desses processos dizem respeito ao IPTU, ou seja, um imposto, um tributo municipal, e nós temos mais de 5 mil municípios, o que nos leva a crer que nós temos execuções fiscais fundamentalmente de IPTU, é o maior acervo dentre as execuções fiscais, dissipado, né, distribuído em todas as comarcas do Brasil, claro, junto com outras ferramentas extrajudiciais de cobrança, como, por exemplo, o protesto extrajudicial. Então, nós temos, digamos assim, um acervo muito significativo, muito importante, e dentro desse acervo de execuções fiscais totais, nós temos uma fatia importantíssima de tributos municipais. Veja só, eu fiquei espantado quando eu tomei contato com essa primeira pesquisa, e a primeira vez que eu tomei contato com isso nem foi com esse relatório do INSPER. Eu utilizando um site de traqueamento das pesquisas do Google para saber o que as pessoas querem saber a respeito de execução fiscal, para entender o que as pessoas precisam saber sobre execução fiscal, o que é pesquisado significa o que é importante para o leitor, para o advogado, para o operador jurídico. E a execução fiscal de IPTU estava disparado, né, na pesquisa do Google. É aqui também confirmado por esse relatório do INSPER. Em segundo lugar, nós temos as execuções fiscais de ICMS, portanto estaduais, mas já em segundo lugar. Então nós temos uma importância muito grande da justiça estadual, da execução fiscal e, em específico, da execução fiscal de IPTU. A gente tem algumas características que a execução fiscal... Em algumas circunstâncias, eu sou juiz de execução fiscal há mais de 20 anos, porque eu adoro a matéria, eu acho instigante, eu adoro tributário, enfim, estou lá porque eu aprecio e nunca me desvinculei. Mas nem todo mundo é assim, nem todo juiz gosta verdadeiramente da execução fiscal. Nem toda instituição tem um apreço muito grande com a execução fiscal. Eu já ouvi de juízes, desembargadores, até do corregedor uma vez, que não tinha esse gosto que eu tenho pela execução fiscal. E, de outro lado, nós temos na Justiça Estadual, que lá está, né, estão 86% de todas as execuções fiscais do Brasil, na Justiça Estadual nós temos a competição da execução fiscal com outras causas mais prementes. Uma ação de família, uma ação de alimentos, uma ação de guarda, talvez tenha competência lá numa longínqua comarca com tramitação da execução fiscal. Nós temos a tramitação de ações do direito criminal, né? Nós temos outras ações importantes e o juiz às vezes está assoberbado com uma pauta de audiências, acumulando todas as competências e talvez não tenha aquela maior predileção
pelo direito tributário. Eu não estou criticando, me vejam bem, não é uma espécie de crítica da minha parte. Eu lamento que esses processos estejam pressionando estruturas que estão dedicadas naturalmente a processos mais sensíveis, assim, mais urgentes, né? É inegável que tributo perde na competição da urgência com relação a alimentos, né? Bom, então nós temos uma agudização de uma situação que é dramática na execução fiscal e isso vai causando uma série de reflexos em cascata e que são importantes a gente conheça para estruturar, por exemplo, uma forma de estudo, uma forma de pensar, quem sabe uma oportunidade, né, não só de estudo, mas de trabalho, né, para o profissional. Eu sou um profissional que sou dedicado à execução fiscal. Eu tenho alunos que se dedicam apenas à execução fiscal. Tiago, como o cara vive só de execução fiscal? Bom, ele vive só disso porque ele domina a matéria e ele recebe causas, ele recebe processos para assessorar outros escritórios. É B2B, é business to business. Ele não atua, às vezes, para cliente final. Ele faz parcerias e vai trabalhando na resolução dessas execuções fiscais, porque tem o conhecimento prático a respeito, que é um conhecimento que acaba, muito embora seja um acervo processual tão importante, tão exuberante, de outro lado nós temos, digamos assim, uma carência de formação. Eu não tive execução fiscal na graduação, não passou de meia página que eu escrevi no meu caderno lá em Direito Tributário, não há muitos anos, que eu não vou confessar, mas o professor simplesmente deu as notícias, a execução fiscal, a lei é 6830, exclusivo da Fazenda Pública, crédito tributário e não tributário, a lei traz lá algumas peculiaridades com relação à penhora, com relação à certidão de dívida ativa, algumas peculiaridades com relação ao exercício da defesa, não passou disso, mas o profissional pode avançar muito mais, pode se qualificar e realmente ganhar projeção, ganhar referência. Bom, para estudar, o que eu preciso estudar com relação ao IPTU? Mais uma vez, fazendo aqui, então, digamos, a gente está fazendo uma filtragem, né? Dentre o acervo que nós temos, um acervo importante, nós podemos filtrar para chegar no sumo. Afinal de contas, Thiago, o que eu preciso saber para trabalhar com esses processos, para pensar sobre isso aqui, para me qualificar? Bom, a gente vai utilizar também dados do próprio INSPER mais uma vez, e o INSPER apurou, né, na sua avaliação que o IPTU é um tributo um imposto, claro, de baixa complexidade. É um tributo de baixa complexidade, que é rotineiro. A cada ano se renova aquela cobrança através de um lançamento de ofício. E esse lançamento, ele é feito com base no imóvel. A gente, né, o físico, não considera inicialmente as circunstâncias da pessoa do contribuinte. Ele não faz uma visita lá, por exemplo, para fazer uma autuação de ICMS. É uma carga geral, a cada ano é renovada aquela cobrança com base no imóvel. E é uma cobrança com uma amplíssima base de contribuintes. Isso vai causando reflexos em cascata, como eu disse. É um número de contribuintes muito alto, né, de pessoas físicas e pessoas naturais, sem que a gente, às vezes, saiba de minúcias da vida desse contribuinte. Será que esse contribuinte faleceu? Será que, se for uma empresa, foi dissolvida ou faliu? Tem alguma transferência do imóvel? Será que houve alguma mutação dominial, uma doação, permuta, compra e venda? Né, um parcelamento irregular? Será que esse imóvel está regularizado? Então, são situações da vida cotidiana, da vida fenomênica, que vão repercutir, né, dentro de uma cobrança tributária que é feita, digamos assim, padronizada. A cada ano se renova aquela expedição, claro, com base naqueles critérios, a planta genérica de valores, aquelas situações da cobrança do IPTU, que também não nos cabe aqui mergulhar nesse propósito. Mas eu quero deixar assim com vocês um alento de esperança. O que a gente precisa saber com relação a estas execuções fiscais
para estruturar um processo de trabalho, um processo de estudo. Nós temos então todas essas execuções espalhadas aí, talvez seu vizinho possa ter uma execução dessas, tá? Né? Espalhada em todo o Brasil, ou uma execução, ou um protesto, e a gente precisa saber o que fazer nesses processos. E a gente tem a constatação também do INSPER, que nós temos fundamentalmente duas discussões, duas temáticas fundamentais sobre as execuções fiscais de IPTU. Quais são as temáticas fundamentais? O que eu preciso olhar primeiro, Thiago? Bom, o INSPER já nos disse o que eu preciso olhar primeiro. Nós temos fundamentalmente duas temáticas, que é a legitimação passiva. Legitimação passiva, quem é que pode figurar no polo passivo da execução, na execução fiscal de IPTU? E isso, digamos, é um mundo, né? É um mundo à parte, porque a legitimação passiva, e a gente vai lembrar que é possível exceção de prescritividade para discutir legitimidade passiva na execução, com base na súmula 393 do STJ. Nós temos a legitimação passiva como um guarda-chuva e cabe embaixo dele muita coisa. Por exemplo, o próprio proprietário, será que tem um coproprietário, meação? Será que tem alteração dominial, teve alguma transferência, talvez um contrato de gaveta? Como é que funciona isso? Será que teve arrematação? Eu trabalho muito com arrematação, então eu sempre lembro dela. Tem peculiaridades na arrematação, tem que estudar lá o CTN. Bom, teve arrematação, teve algum uso capião? Será que tem posse de terceiro nesse imóvel? Né? Tem alguma coisa que impeça o exercício da posse por parte do nosso devedor que está lá na CDA? Né? E a gente vai lembrar, por exemplo, que o STJ tem um entendimento de que, vou dar um resumo, tá? Um resumo grosseiro, quem quiser tem o meu livro com todas as vertentes jurisprudenciais do STJ, que o STJ ele vem fazendo um trabalho, agora fazendo um parênteses, o STJ vem fazendo um trabalho de construção de conhecimentos e de atualização da própria lei de execuções fiscais. E não apenas com os repetitivos, que claro, são precedentes, obrigatórios, mas também com base na jurisprudência solidificada, repensando o funcionamento da execução fiscal. A nossa lei tem mais de 40 anos, tem 43 anos. A gente precisa atualizar o funcionamento e o STJ vem atualizando, a gente precisa, por isso que o meu livro tem muita jurisprudência do STJ, porque vale para todo o território nacional, ela busca padronizar o funcionamento da execução e os meus alunos, alguns são de São Paulo, outros de Rondônia, né? Tem uma aluna até no exterior, então tem gente de todo o Brasil. Olha, no meu tribunal é diferente, lá no Mato Grosso do Sul isso é feito de outra forma. Bom, o STJ dá uma guideline e eu preciso orientar o funcionamento de todos os processos com as grandes linhas que o STJ nos traz. E aí ele vai lembrar que a jurisprudência do STJ estabelece que, em resumo, tá? Numa redução grosseira, uma simplificação, só para a gente ter aqui um princípio geral, quem responde pelo IPTU, quem vai acabar pagando o IPTU, é aquele que exerce uma posse com ânimo de dono. É aquele que recebe, por exemplo, ele tem um contrato, um compromisso de compra e venda irretratável, ele já recebeu a posse, mas ele se comprometeu a pagar em prestações o alienante. Bom, quem vai pagar? Bom, vai pagar fundamentalmente o adquirente, porque é dele a posse com ânimo de dono, certo? Agora, se o alienante não atualizou no cadastro da prefeitura, na Secretaria da Fazenda, talvez ele vai dar causa a uma execução que no final, olha só, com um contrato eu posso demonstrar que houve uma transferência da posse com ânimo de dono para um contratante num contrato irretratável, né, que não pode ser rescindido. E aí esse arrematante, melhor, esse adquirente aí, esse compromissário, comprador, ele vai receber também esses débitos, que podem ser débitos antigos, podem ser débitos novos, débitos antigos, se leiam-se os débitos anteriores à própria compra e venda ou compromisso de compra e venda, e também os débitos posteriores à sua própria posse. Isso então tem, claro,
né, transformações no domínio do imóvel, que são alterações. Bom, o proprietário, por exemplo, pode ter falecido no curso do processo. Como eu disse, nós temos uma execução fiscal com uma taxa de congestionamento de 90%. É natural que este protraimento da execução fiscal ao longo do tempo, ela tramita muitos anos, muitas coisas acontecem no passar dos anos. Por exemplo, o falecimento do proprietário. Por exemplo, uma transferência oficiosa da posse com ânimo de dono para um adquirente num contrato de gaveta. Isso tudo vai impactar na legitimação passiva para a execução fiscal. Teve espólio, teve inventário, teve compra e venda, são várias situações que a gente pode estudar dentro deste grande guarda-chuva que o INSPER nos aponta como sendo uma das duas questões mais frequentes no contencioso tributário de IPTU. Além disso, nós temos, e eu já dei uma letra também, que a prescrição também é uma das situações mais frequentes alegadas na execução fiscal de IPTU. Por quê? Porque também é uma execução que se alonga muito tempo, né? E o tempo vai impactando no processo. A gente pode ter uma prescrição intercorrente, como eu disse, o STJ teve um precedente repetitivo, né, vinculante, então, que é o RESP repetitivo 1.340.553, e ele disciplinou todo o funcionamento da contagem da prescrição intercorrente. Isso acelerou a extinção de processos que estavam lá adormecidos e irrecuperáveis. Isso impacta também, né, o tempo, o passar do tempo impacta nesses processos. O passar do tempo acaba colhendo alterações no domínio, né, deste imóvel que está sujeito ao IPTU. E aí, então, prescrição é uma matéria que eu também posso alegar por exceção de prescritividade. Súmula 393 do STJ estabelece que matéria passível de conhecimento de ofício, matéria de ordem pública, pode ser analisada em exceção de prescritividade e poderia, inclusive, ser analisada de ofício pelo julgador. Então, nós temos esta situação que muito da defesa pode ser suscitada em exceção de prescritividade. E oxalá que nós tenhamos a possibilidade de melhorar essa performance da defesa diante de pesquisa do IPEA que aponta que nós temos uma execução problemática na casa de 20%, e execução embargada em apenas 7%, ou com exceção de prescritividade na casa de 1%. Então é muito baixo, a gente precisa melhorar essa performance do exercício da defesa. Além disso, eu tomo a liberdade de somar, né, entre as matérias aqui que são fundamentais para o estudo da execução fiscal de IPTU, de questões de nulidade da execução. A execução ela está submetida porque está submetida a um regime de direito público, direito tributário, legalidade estrita. Ela tem que cumprir uma série de requisitos e a gente precisa cumprir requisitos formais, por exemplo, lá na certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa tem requisitos formais estabelecidos pelo CTN e pelo parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execuções, a Lei 6830, requisitos formais sob pena de nulidade. Nulidade do título, o que causa? Nulidade dos atos posteriores. Que atos posteriores, Thiago? Por exemplo, uma citação, uma penhora, um leilão, coisas dessa ordem. Então, a gente tem aqui questões de nulidade do título, que são importantíssimas, e os alunos lá eu leciono num curso específico sobre execuções fiscais de IPTU, né? Lá na Thailand. E também porque era uma necessidade, né? Um curso específico. E muitos alunos trazem muitos exemplos, situações e discutem. Olha, eu estou enfrentando uma situação que às vezes a CDA não traz esse requisito formal, um determinado requisito formal, né? Eles perguntam, isso aqui é nulo ou não? E eu tenho que explicar, olha, a lei exige
que tenha o nome correto do devedor, tem que ter a fundamentação legal da CDA, tem que ter a data de vencimento, tem que ter a fundamentação legal do crédito e também dos seus consectários legais, tem que ter o número do processo administrativo, tem que ter a data da inscrição do crédito na dívida ativa. Isso tem que estar discriminado e não pode estar assim misturado, confuso, né? E acaba prejudicando, às vezes pela confusão, né? Prejudicando o exercício da defesa. Eu sou profissional e tenho dificuldade para compreender do que se trata muitas vezes. Imagina lá o João das Couves, que não tem informação jurídica e recebe uma carta de citação. Ele naturalmente vai se assustar muito. Eu sou coordenador dos oficiais de justiça aqui há 15 anos aqui em Porto Alegre e uma oficial agora se aposentou, mas ela dava um exemplo que eu achava curiosíssimo. Eu não cito, doutor, eu não cito executado na sexta-feira. Eu não cito executado na sexta-feira, porque acho uma desumanidade. Porque na sexta-feira o rapaz não vai ter condição de consultar um advogado, ele vai ficar aflito a sexta, o sábado, o domingo e até segunda-feira conseguir consultar um advogado, ele vai ficar extremamente aflito com uma situação que ele não vai conseguir compreender. Então, eu acho uma desumanidade. Eu achava ótimo esse exemplo dela, com autorização dela. Diz, olha, Regina, posso usar aquele teu exemplo em sala de aula? Eu digo, claro, pode. Porque, às vezes, a gente percebe uma redação das certidões de dívida ativa e da fundamentação legal, uma redação muito hermética, uma redação que não facilita a compreensão do que se trata. E a jurisprudência acaba sendo muito tolerante com esses erros, com os vícios e erros que dificultam o exercício da defesa, inclusive, olha, eu quero pagar, mas eu quero saber do que se trata. Né? E isso é muito complicado na execução, porque na execução a gente não tem memória de cálculo que tem na execução comum. Na execução fiscal eu não preciso trazer cópia do processo administrativo do qual extraí do crédito. Tá? Isso também dificulta. O que eu preciso é apenas a certidão de dívida ativa. E a certidão de dívida ativa, que é o título executivo da execução, tem que ter os requisitos formais. Sob pena de quê? Sob pena de nulidade por prejuízo à defesa. Eu trouxe algumas situações aqui, não sei se eu posso avançar com relação às situações, digamos, de fundo, de mérito aí, no exercício da defesa na execução fiscal. Posso avançar um pouco mais? Beleza. Então é o seguinte, na legitimação passiva, né, que é aquele grande guarda-chuva, tem muita coisa envolvida. E aí, fundamentalmente, o devedor vai ser o proprietário, ou talvez ele tenha um direito real sujeito ao IPTU, né, um usufruto, por exemplo. Ele vai ter um direito real, enfim, é o proprietário ou titular aqui que vai ser o sujeito passivo. Pode ser mais de um devedor? Sim, pode ser mais. Aquele exemplo de faculdade. Marido e mulher compraram uma casa durante seu casamento. Bom, eles dois são proprietários, naturalmente, então, eles dois são devedores solidários pelos débitos de IPTU, porque eles têm este interesse comum, os dois praticam o fato gerador, certo? Os dois praticam o fato gerador de ter uma propriedade predial territorial urbana. Bom, este devedor, naturalmente o proprietário, nós temos algumas situações do o promitente comprador, como eu falei, mas temos então na transferência da propriedade imobiliária, nós temos também a sucessão tributária por um ato inter vivos, né? Como eu falei, bom, eu sou proprietário, eu vendo para o João o meu imóvel, os débitos que eu tenho, e aqui a boa cautela que o advogado deve recomendar a todos os contratantes, a boa cautela de averiguar a situação tributária do devedor, do alienante, melhor dizendo, do devedor, mas também do alienante, né? É a mesma pessoa, para entender qual é a situação deste imóvel. Ele tem débitos antigos de IPTU, por exemplo, isso vale também para condomínio, né? Se ele tiver débitos antigos, esses débitos vão acompanhar a coisa e vão ser cobrados do adquirente.
Então, nesta alienação, há uma sucessão tributária. O adquirente vai acabar respondendo pelos débitos antigos. Claro, eventualmente teve certidão negativa de débitos, isso foi apresentado por tabelião na escritura pública, e aí, claro, ele não vai ser responsabilizado porque não tem débitos, obviamente, débitos antigos, não tem débitos anteriores à transferência da propriedade por ato inter vivos. De toda forma, existe a possibilidade de nós termos a cobrança de débitos de IPTU em face tanto do proprietário quanto deste adquirente, né? Esse novo proprietário. Nós temos uma peculiaridade e quem advoga em inventário já defrontou com isso. Muito me pergunta essa questão, por isso eu resolvi trazer. Sucessão causa mortes. Como é que funciona quando o devedor tributário, aqui com relação ao IPTU, esse devedor tributário falece no curso da execução fiscal? Bom, se ele foi citado, ou melhor dizendo, se ele já teve citação, se ele já foi citado no curso da execução fiscal, nós temos uma sucessão tributária também, no sentido de que os débitos até o falecimento são de responsabilidade do falecido, né? Claro, enquanto vivo. No seu falecimento tem o surgimento do espólio, e aí então o espólio é que responde, esta massa de bens e obrigações responde esta massa pelos débitos deixados pelo falecido, né? No momento do seu falecimento. Os débitos são de responsabilidade do espólio. E depois da partilha, que é quando se extingue o espólio, lá, por exemplo, com a expedição dos formais de partilha, aí então nós temos a transferência de eventuais débitos remanescentes em detrimento dos sucessores. Esses sucessores, então, respondem pelos débitos recebidos do falecido até o limite dos bens recebidos. Ele recebeu 100 mil reais em bens, ele vai responder por até 100 mil reais de débitos do extinto, tá bom? Agora, quem advoga em inventário vai lembrar que esta possibilidade de redirecionamento da execução que tramitava em face do João, faleceu o João, nasceu o espólio de João, este redirecionamento em face do espólio, isso só pode acontecer se o João foi citado em vida, claro, em vida, né? Se ele não foi citado nunca antes, né, do seu falecimento, o STJ diz que essa execução não pode ser redirecionada, ela deve ser reproposta. Ela deve ser proposta de novo em face do espólio. Fica essa informação. Muito me perguntam, isso deve ter realmente essa necessidade, né, de revisar execuções em que naturalmente se alongam no tempo, houve alguma dificuldade na aceitação do espólio, do falecido, e a gente não pode ter o redirecionamento em face do espólio, tá bom? O que é preciso é o ajuizamento de uma execução diante do espólio, sob pena de nulidade, tá bom? Outro assunto importantíssimo, eu quero deixar com rápidas palavras para vocês, que diz respeito à prescrição. A gente viu aqui, dei umas pinceladas na legitimação passiva, num resuminho, nas minhas aulas, quando eu ensino execução fiscal de IPTU, são vários blocos, várias aulas tratando dessas situações de legitimação passiva originária, derivada, redirecionamento, como é que funciona, o exercício da defesa também, mas dei umas pinceladas. Agora vamos dar mais umas pinceladas no assunto da prescrição. Como é que funciona a prescrição na execução fiscal da IPTU? A prescrição, claro, é uma matemática tributária, está prevista no artigo 174 do CTN, só que a prescrição ela tem peculiaridades em se tratando de execução fiscal de IPTU. Claro, é um prazo de 5 anos, mas nós temos algumas diretrizes fixadas no tema vinculante, o tema repetitivo 980 do STJ. E lá o STJ estabeleceu que, claro, estes 5 anos, né, são 5 anos contados da Constituição definitiva, aqui leia-se
data do vencimento original. Este vencimento pode ser lá na sua cidade, 31 de janeiro, pode ser 15 de janeiro, certo? É a data de vencimento que a lei tributária municipal estabelece para a cobrança do débito de IPTU do ano corrente. Às vezes a gente até antecipa, né, até final de dezembro para ter algum desconto. Aqui em Porto Alegre é assim, mas o STJ diz, olha, a prescrição é contada da data de vencimento original. Tá, mas Thiago, eu não paguei dia 31 de janeiro e aí 28 de fevereiro veio lá um documento para pagamento de várias prestações. São 10 prestações do IPTU do nosso ano corrente. Como é que eu conto? Vou contar a prescrição de cada parcela dessas? Não. O STJ diz, vou contar do vencimento original. Se o contribuinte não pagou nada, não se conta de cada parcela. Mas, Thiago, e se ele pagou a de março, a de abril, a de maio e a de junho ele não pagou mais? Se o contribuinte aderiu a esse parcelamento, né, ele utilizou a oferta de parcelamento da Fazenda Municipal, aí o STJ diz que eu vou contar a prescrição a partir de junho, porque é a data, então, da primeira parcela inadimplida e que acabou por rescindir o parcelamento. Então, não paguei nada em janeiro, não paguei o parcelamento. Vou contar do vencimento inicial. Paguei algumas parcelas das 10 parcelas que o município concede de ofício. Vou contar para a cobrança do saldo a partir do vencimento da primeira daquelas parcelas que restou inadimplida. E aí venceu antecipadamente tudo mais, e aí eu vou cobrar todo esse restante, né, na execução fiscal. Tudo dentro de 5 anos, tá bom? E aí então nós temos essas peculiaridades, né? Ao longo deste parcelamento não tem possibilidade de cobrança porque está, digamos assim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, 5 anos do vencimento original até o ajuizamento da execução. Se não pagou nada, são 5 anos do vencimento original. Se não aderiu ao parcelamento, o parcelamento não interfere. Se ele aderiu, pagou algumas parcelas, eu vou contar os 5 anos do vencimento da primeira parcela inadimplida. Eu vou deixar aqui para vocês alguns repetitivos da STJ que admitem expressamente, então é repetitivo, é precedente obrigatório, precisa ser observado pelos tribunais de apelação, que é a possibilidade da utilização da exceção de prescritividade, né, para discussão de prescrição, de legitimidade passiva, por exemplo, que possa ser demonstrada de plano. Eu tenho documentação comprobatória suficiente, eu já anexo na petição da exceção de prescritividade, então é possível a exceção de prescritividade para discussão de prescrição e legitimidade passiva, desde que eu não precise fazer uma prova nova, desde que eu já tenha documentação, tá bom? Esse é o repetitivo 108. Com relação à prescrição, nós temos o repetitivo 262 do STJ, que estabelece também a possibilidade de exceção de prescritividade para discussão da prescrição, certo? Então, o STJ admite expressamente a utilização da exceção de prescritividade para discutir prescrição, claro, desde que eu tenha uma prova documental suficiente. Por exemplo, 5 anos do vencimento original, tenho a data do vencimento, junto lá o carnê, o documento para pagamento bancário, deu mais 5 anos, está prescrito. E assim também na prescrição intercorrente, o que é um mundo à parte, né? A prescrição intercorrente é um mundo à parte que eu convido vocês a estudar. Tem muito conteúdo pelas minhas redes sociais sobre a prescrição intercorrente, eu ensino isso aí em muitas horas nos nossos cursos, onde eu ensino, onde eu leciono, melhor dizendo, e aí fica o convite para vocês acompanhar um pouco mais o meu trabalho aí pelas redes sociais. Aqui eu vou deixar um QR Code aqui, ó, basta aqui mirar na tela aí e colocar para seguir o nosso perfil aqui, o Execução Fiscal em Curso, no Instagram, também tem no YouTube. Eu acabei não deixando aqui o QR Code do YouTube, mas nós temos aqui muitos conteúdos diários gratuitos
pelo Insta para você estudar, acompanhar aí as novidades da execução fiscal como um todo. Agora, quem quer conhecer um pouco mais especificamente da execução fiscal da IPTU, eu leciono nesse curso da Atalhem Educação. Tem o QR Code, você pode ser direcionado lá para conhecer um pouco mais também desse curso, que é um curso muito inovador e foi um curso muito bem sucedido, muito bem, está sendo regravado, agora atualizado, como sempre, para manter ele de acordo com as necessidades dos nossos amigos e seguidores aqui, porque realmente é um processo muito importante, muito presente e relativamente simples. Não sou eu que digo, foi o próprio INSPER que disse, e a gente, a partir de conhecimentos, digamos assim, estratégicos, pontuais, mesmo não sendo um super especialista em tributário ou um super especialista em execução fiscal, a gente pode ter um desempenho bem interessante nessas execuções fiscais, ter uma atividade produtiva. Basta clicar aí pelo QR Code, você pode conhecer um pouco mais do curso. Certo? Dúvidas, perguntas? Vou tomar um golinho d'água aqui, já secou a garganta. Uma dúvida, pergunta, querem fazer? Tem umas Consegue 5 ouvir? minutinhos aqui do nosso tempo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à exceção de pré-executividade. O senhor passou aqui uma porcentagem de 4,4%, é um número muito pequeno. O senhor acha, por exemplo, que caberia qual porcentagem, por exemplo, nas ações? É pouco exercido, né? Será que caberia, assim, em média, tipo uns 15% de exceção? Olha, eu diria o seguinte, eu arriscaria, eu nunca tinha parado para pensar assim, de uma forma numérica, tá? E eu estimaria a necessidade que ela tivesse presente em pelo menos uns 20% dos processos. Eu estou escrevendo um livro sobre exceção de pré-executividade em matéria tributária e eu percebo que esse exercício da defesa pela exceção de pré-executividade, a gente precisa estudar muito ele ainda, tá? Por quê? Porque nós temos uma restrição à defesa pelos embargos, que exigem penhora, né? Mas nós temos, de outro lado, muitos problemas, eu digo assim, problemas bem genericamente, né? Problemas que a gente pode explicar pela mera juntada de documentos. E esses problemas são muitos. Um excesso de penhora, uma nulidade de uma citação. Será que esse leilão foi bem preparado? Né? Será que teve algum prejuízo aqui ao exercício da atividade empresária? Será que a responsabilidade de terceiros está correta de acordo com os repetitivos do STJ? A gente tem muita matéria que a gente não precisa ouvir testemunhas para decidir, que acaba sendo assim, ouvir testemunhas e fazer perícia, né? São as duas provas proibidas em exceção de pré-executividade. E a gente precisa trabalhar esse instrumento de defesa e a jurisprudência, com perdão da palavra, assim, a jurisprudência às vezes é burra, porque ela vai repetindo, né, aquelas ideias vagas, imprecisas e irrefletidas, no sentido de que não pode dilação probatória, só pode matéria de ordem pública. Às vezes dá a impressão de que matéria difícil não pode ser discutida em exceção de pré-executividade. O que é complexo não pode, né? Ou o que vai causar honorários não pode, né? Às vezes parece que o que está por trás é isso, mas se a gente parar para olhar o que é realmente demonstrável pela mera juntada de documentos, a gente teria um campo de trabalho muito grande para a exceção de pré-executividade. Eu vou dar um exemplo para arrematar. A gente tem, digamos assim, um estado da arte atual da exceção de pré-executividade, matérias conhecíveis de ofício, prescrição, decadência, nulidade do título, nulidades da execução, tudo isso o juiz pode apreciar de ofício sem manifestação da parte. Outras questões, o STJ já deixou entrever
que é possível a gente ter análise em exceção de pré-executividade. Por exemplo, legitimação passiva com base num contrato social. Eu comparo o contrato social, comparo os poderes com a data da dissolução irregular, eu posso aqui fazer um juízo meramente documental, tá? Isso o STJ também vem admitindo, ele não tem uma proibição clara sobre isso, né? Inclusive condenando em honorários. Agora, o STJ nunca disse, e é óbvio que pode, em exceção de pré-executividade, por exemplo, pagamento. O juiz jamais vai poder adivinhar que aquilo está pago. Aquilo está pago e depende de uma prova documental, por exemplo, uma guia paga. Então, o executado precisa comprovar o pagamento. Então, pagamento não é uma matéria conhecível de ofício, não é uma matéria de ordem pública, é passível de demonstração de ofício e é óbvio que cabe exceção de pré-executividade. E isso, para devolver a palavra, nos leva a crer que o exercício da defesa pela exceção de pré-executividade pode ser muito ainda melhor desenvolvido a partir de um estudo, a partir de uma inteligência dentro desses aspectos. E, claro, eu estou o dia inteiro pensando isso aí, né? O cachimbo e torta a boca. Para mim, tudo que importa é isso aí. Mas, na verdade, a gente tem ainda um campo de trabalho muito fértil e esse é um trabalho, agora para devolver mesmo a palavra, esse é um trabalho dos advogados. É o advogado que vai abrir esse mato a facão. Acho que até essa expressão não é muito ecologicamente correta, mas é o advogado que vai trabalhar esses conceitos, é o advogado que vai levar isso para as instâncias superiores. Não cabe ao juiz recorrer porque ele gosta da tese. Eu gosto da tese, estou escrevendo um livro para comprovar isso, mas quem vai levar isso adiante, esse é um trabalho e uma vitória dos advogados. Então, eu acho que falta, com perdão da palavra, não é uma crítica, falta qualificação, falta informação, falta estudo. Eu não tive execução fiscal na graduação, mas munido de informações é possível a gente melhorar o desempenho do nosso trabalho. Perfeito. Respondi? Estão conseguindo me ouvir bem? Obrigada, respondeu sim. Estão conseguindo me ouvir? Então, Sim. Então, sim. professor, recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Na verdade, eles querem saber a sua opinião. O senhor acha que é constitucional a exigência de garantia no juízo para apresentação de embargos? Deixa eu tirar compartilhamento aqui. É um assunto tormentoso, tá? Eu tenho reconhecido a inconstitucionalidade da exigência de garantia para embargar, certo? Eu tenho reconhecido com base em vários precedentes, em várias passagens de precedentes do STJ e do Supremo. No entanto, isso é absolutamente minoritário, certo? E o nosso tribunal aqui da Quarta Região, digamos assim, não está simpático a essa tese, né? Mais uma vez, é um trabalho que o advogado tem que recorrer, tem que levar para as instâncias superiores e tal, mas eu particularmente entendo que é inconstitucional. Tá? E hoje em dia, querendo ou não, a gente ainda tem a opção de apresentar anulatória também. Sim, com toda certeza. Então, Claro, acaba... é uma válvula de escape a ação anulatória, claro, com toda certeza. E inclusive a via administrativa, a gente pode ter a gente tem, né? Não é que a gente pode, a gente tem o direito de peticionar ao fisco, peticionar à procuradoria, evidenciando, por exemplo, um pagamento, uma nulidade, algum óbice ao prosseguimento daquela cobrança. Agora, o que a gente precisa entender é que a anulatória ela tem um risco de sucumbência que os embargos não têm. Então, ela tem predicados, ela tem vantagens. Por exemplo, eu posso discutir várias situações que estão fora da execução fiscal, né? Outros períodos, outros débitos, outros pagamentos, repetição do indébito, né? Outras problemáticas. Os embargos discutem apenas e tão somente a própria execução. É uma via estreita. A anulatória cabe um mundo dentro.
nos embargos apenas o crédito, apenas a execução fiscal. Nos embargos, o risco de sucumbência é mínimo. Quando já tem honorários na execução, os honorários da execução já compreendem os honorários da ação de embargos. A anulatória não, eu posso discutir muitas coisas com um risco de sucumbência maior. Então, cada coisa, não dá para. Eu particularmente não concordo com a jurisprudência quando faz essa fusão dos dois instrumentos. Porque, muito embora os embargos sejam processados no procedimento comum ordinário, a ação anulatória é uma outra ferramenta. E na execução fiscal nós temos uma ideia, que é a ideia da concentração da defesa. Nós temos um princípio na execução fiscal, que é o princípio da concentração da defesa na via dos embargos. Essa é a via primordial, o residual é realmente a anulatória. Perfeito. Doutor, eu tenho uma dúvida minha. Vamos falar um pouco sobre a prescrição intercorrente. Eu não lembro a súmula de cabeça, salvo engano, acho que é 106. Acho que fala sobre o aproveitamento, quando tem erro do próprio cartório, e Sim. o cartório deixa de movimentar. Mas nisso, por exemplo, o processo tramitou por 20 anos, está 20 anos lá, e a Procuradoria fez um requerimento há 20 anos atrás. Porém, o cartório acabou não movimentando esse processo. Caberia a prescrição intercorrente, num caso, não caberia? A súmula 106 é aquela situação do vestibulando, agora é o Enem, né? Do Enem, o candidato sai correndo domingo às 7h58 da manhã para entrar para dentro da escola, no máximo até às 8, porque senão fecha o portão e ele perdeu o Enem. A súmula 106 é isso aí. Ele faz assim, olha, o credor estava no último dia da prescrição e aí correu para a justiça, ajuizou a execução fiscal, estou salvo da prescrição. Estou salvo da prescrição do crédito, digamos assim, de forma didática. É a prescrição que nasceu lá no vencimento e aí até o ajuizamento. Porque depois do ajuizamento a gente vai ter a dita prescrição intercorrente. Então, essa súmula 106 salva da prescrição essa execução ajuizada no último minuto do prazo. E ainda, claro, eu tenho críticas com relação a essa súmula, mas assim, é um entendimento muito tradicional. De quem que é a culpa na demora da citação? Será que é exclusivamente do judiciário? Será que a gente teve uma citação que se demorou? Será que o credor tinha um endereço atualizado, um endereço correto do devedor? Né? Será que ele não teria condições de promover uma execução num tempo mais oportuno? Afinal de contas, nós temos 5 anos, é bastante tempo, né? Em 5 anos muita coisa acontece. Né? Nós temos uma taxa de mortalidade das empresas nos primeiros anos na casa de 25% das pequenas e médias empresas. 25% das empresas morrem nos 2 primeiros anos, de acordo com o Sebrae. Então, a gente tem uma necessidade de acelerar. Não adianta salvar essa execução. Na verdade, o ajuizamento é que tem que ser mais rápido. Bom, mas de toda forma, a execução, ainda que ajuizada num 10ª hora, ela está salva dessa prescrição do crédito. Depois da prescrição intercorrente, salvo, né, aqueles precedentes vinculantes do STJ. Primeiro, o STJ disse, olha, o despacho do juiz faz interromper a prescrição à data, né, retroativamente à data do ajuizamento. Então, o despacho do juiz, que é a causa prevista no 174, o despacho do juiz hoje, né, desde 2005, retroage a data do ajuizamento. Bom, então nós temos um primeiro marco, que é a data do ajuizamento. E aí, qual é o próximo marco interruptivo da prescrição intercorrente? Diz o STJ, a efetiva citação do executado. Essa efetiva citação do executado pode ser uma citação editalícia, publicou um edital, ou mesmo, claro, uma carta recebida, um mandado recebido, né, com diligência positiva do oficial de justiça. Cada uma dessas modalidades de citação interrompe a prescrição. Vamos imaginar que do recebimento da inicial até a citação passaram-se mais de 5 anos. Passaram 6 anos. Será que tem prescrição nesse meio tempo, nesse caminho, entre o ajuizamento e a citação, que é o primeiro marco interruptivo, já que o despacho retroagiu à data do ajuizamento?
Essa é uma questão que o STJ não decidiu claramente no repetitivo 1.340.553, tá? É uma situação que está em aberto no STJ. De toda forma, a gente pode, com base no repetitivo, construir, deduzir a ideia, né, de forma doutrinária aqui, então, de que pode haver prescrição se essa citação se demorou, não por culpa do judiciário, mas por culpa do exequente, que também deixou de movimentar o processo, deixou de apontar um endereço potencialmente frutífero. Então, se o processo ficou parado lá e foi esquecido pelo cartório, pela secretaria do juízo, né, a súmula 106 salvaria essa execução. Mas será que não tem um dever do exequente também impulsionar o processo? A execução se processa no interesse do credor. Esse é um princípio executivo. Será que ele não tem um ônus, sob pena de prescrição, de gestionar, ter uma atividade ativa, então, para impulsionar essa execução? Será que a cada ano ele não teria que tirar uma relação, como o judiciário faz, né? Ver o que está pendente, o que está parado, o que está sumido? É uma questão em aberto, mas eu quero crer que é possível construir uma ideia de que é possível, em tese, né, haver prescrição pela distribuição dos ônus aqui, né, das responsabilidades, tanto do judiciário quanto do credor. Eu, como juiz, recuso a ideia de que tudo é culpa do judiciário. Na verdade, o exequente também tem a sua cota de responsabilidade. Perfeito. Cíntia, você levantou a mão. Pode abrir o microfone se você conseguir. Se quiser digitar, fica à vontade. Ver se ela mandou alguma coisa aqui. Eu vi que ela levantou a mão. Professor, então, enquanto a gente aguarda a Cíntia, escolhe o número de uma para a gente fazer o nosso sorteio aqui. Desculpa, não, tá baixinho para mim. Vamos aproveitar enquanto a gente aguarda a Cíntia, Claro. número de 1 a 10 para a gente fazer o sorteio. O número de 1 a 10? Isso, de 1 a 10. 9. Um instante. Aqui, peraí um instante. 9. Eurico Batista Damião Felice. Eurico, depois conversa com o pessoal da subseção que eles vão separar para você o seu prêmio, tá bom? Eu não lembro agora, eu falei aqui o que era, eu não lembro. Acho que era alguma coisa envolvida com lava rápido. Depois você confirma com eles, tá bom? Cíntia, você está conseguindo fazer pergunta? Se não conseguir, você pode mandar mensagem no WhatsApp, lá no grupo da subseção mesmo, se você não estiver conseguindo. Professor, e vou fazer outra pergunta aqui só para dar o A Cíntia falou que o chat está desativado. Tá desativado? Você consegue ativar? Cauê, Paulo? Ó, ela está digitando aqui no grupo da subseção. Estou vendo aqui. Professor, uma dúvida que eu recebo muito de colegas advogados, eu sempre respondo, inclusive, às vezes até eu duvido da minha resposta, porque me questionam tanto. Prescrição de novo, né? A Bertioga, nós temos um mar de execuções fiscais aqui, principalmente IPTU e ISS, e o que acontece é que muitos dos contribuintes acabam fazendo acordos de parcelamento, vem período de refis, ou pega um parcelamento ordinário, enfim. E nesses parcelamentos acabam incluindo os valores prescritos. Sim. Então, os colegas sempre ficam naquela questão, mas o parcelamento interrompe a prescrição, e eu sempre falo, questão do parcelamento e a extinção. O senhor poderia explanar para a gente um pouquinho sobre, enquanto a gente aguarda? Claro. O que acontece? O STJ tem um entendimento de que o parcelamento feito com relação a débitos atingidos pela prescrição, ou seja, prescritos, esse parcelamento não restaura esses débitos prescritos, tá? O que acontece? A prescrição é uma causa de extinção do próprio crédito. É diferente do direito privado, que a prescrição atinge a pretensão. No direito tributário, a prescrição extingue o crédito. Isso significa que, extinto o crédito pela prescrição, e a gente vai lembrar que o crédito tributário está submetido à legalidade estrita, a legalidade estrita impõe
que não é um ato de vontade que faz nascer o crédito tributário, mas é a lei, certo? Então, um ato de vontade não pode também restaurar um crédito que foi extinto pela prescrição. Então, acontece muito, me perguntam bastante isso. Bom, um parcelamento não restaura crédito prescrito e o crédito que não é nem crédito mais, né? Porque ele foi extinto, é um não crédito. Este não crédito que foi eventualmente pago, ele é um indébito, certo? Então, passível de repetição do indébito. Perfeito. Ó, na verdade era mais um comentário que ela queria fazer, era para falar da situação das execuções fiscais daqui do nosso município, que não tem a data da distribuição e que tem ação que entre o despacho e a tentativa acho que a citação aqui, passam mais de 10 anos. É o que a gente acabou de comentar e, querendo ou É não, aquela mesma situação. Aquela Uhum. mesma situação. Mais de 10 anos, imagina, 10 anos é tempo suficiente para todo mundo tomar uma atitude, né? Sob pena de Muito. prescrição. E agora vai um comentário adicional que o STJ, o ministro Mauro Campbell, deixou consignado no voto que essa prescrição ela não é discricionária. Nem o exequente, nem o juiz, nem o executado tem qualquer poder sobre a prescrição. A gente não manipula a prescrição, certo? Não é assim, eu vou dar férias no meu funcionário a partir do dia 10, dia 15, né, de uma forma discricionária. Não, a prescrição é um ato legal, não é um ato, né? É um fato legal e ele precisa estar devidamente qualificado e, havendo prescrição, ela é declarada, né? A gente não pode transigir com relação à prescrição, né? Digamos, eu vou jogar o marco temporal mais para frente, mais para trás. Não, não se admite isso. A prescrição é ex lege. Houve prescrição, é reconhecida, então extinto o crédito. Perfeito. Ó, recebemos uma pergunta aqui no chat, é um pouco extensa. Vamos fechar. Essa vai ser a última pergunta, tá, pessoal? Até por causa do adiantado da hora e para liberar o professor também. Mas vamos lá. A execução foi proposta antes da entrada em vigor da lei. Acho que ele está dando um caso prático aqui dele. Complementar 118 de 2005, até o advento da lei complementar. Apenas a citação válida tinha o condão de interromper o transcurso do lapso prescricional, da prescrição ordinária. Assinado no artigo 174, Código Tributário Nacional, após a vigência da referida norma, que se deu em 9 de junho de 2005. Estabeleceu que, então, Isso mesmo. Bem não correto, ocorrer Wilson. um Na desfaço ordinário da verdade, citação. eu não comentei da situação anterior à Lei Complementar 105, porque já é tão Uhum. antiga, né? Vai fazer Sim, 20 anos daqui a sim, pouco. sim. Mas a Mas gente acaba pegando alguns casos aqui. Eu mesmo atuo em algumas execuções que são mais velhas do que eu, então acontece. eu só terminar aqui, peraí. A gente acaba precisando saber disso, mas hoje em dia é uma situação residual, né? O magistrado proferiu o despacho que ordenou a citação em 6 de outubro de 2005, tendo sido citado pessoalmente executado, na data de 28 de abril de 2006. Por meio do oficial de justiça, esse imposto está prescrito, considerando que haja indícios da prescrição intercorrente, a União, após o prazo, pede a suspensão com base no artigo 40 da LF. Neste caso, esse pedido de suspensão é indiferente. Essa pergunta aqui, na verdade, eu acho que acabaria demandando uma análise, né? Porque a gente tem a propositura, Eu mas vou você não responder falou essa qual do tributo que André. é. O do Wilton, assim, eu demandaria eu comentar uma situação concreta que eu não posso, tá? Né? Uhum, Eu sim. não posso comentar casos assim, individuais. Mas a situação da Andrea, o que que acontece? O ato do juiz suspender a execução, se já houve prescrição, esse ato também não restaura a prescrição, não, digamos assim, não anula a prescrição, tá? Porque essa suspensão processual, de acordo com o tema 390 da repercussão geral, essa suspensão é uma suspensão que visa busca de bens, né? Busca do devedor, de endereço, mas não previne a prescrição, já começa a contar na prescrição da finalização deste 1 ano inicial. Então, 1 ano de suspensão do processo, mais 5 anos da prescrição intercorrente. Então, a gente acaba somando 1 mais 5, né? Mas essa suspensão não tenha um poder de disparo. O ato do juiz suspender não modifica a contagem
da prescrição. Uhum. Até mesmo quando não tem aquele despacho, né, decretando a própria suspensão, a gente É, assim nem já começa a contar, né? precisa, né, despacho para ter início da prescrição intercorrente. Perfeito, professor. Muito obrigado por toda a informação que o senhor passou para a gente. Acredito que ajudou em muito todos aqui. E ano que vem contamos com a sua presença novamente, por favor. Claro, claro. Deixa Faltam eu te perguntas perguntar se muito eu mesmo. posso ter acesso ao original do vídeo para publicar também no meu canal e divulgar. Pode sim, pode sim. Tá bom? Pode deixar. Ótimo. A gente conversa certinho sobre isso. Então Gostaria tá bom. de hoje e encerro. Professor, se quiser se despedir, fique à vontade. O pessoal, muito obrigado aí pela gentileza do convite. É sempre bacana a gente conversar de assuntos que a gente gosta, né? E é uma oportunidade também para eu aprender, né? Eu sempre vejo as dificuldades locais e isso também me estimula a revisar as matérias. A gente precisa, todos nós, estar estudando sempre cada vez mais para ter o melhor resultado possível, ter o melhor exercício profissional possível. Isso é indispensável. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Tchau, 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 pessoal. Boa tchau. noite. Até uma próxima.